Aí está o tema aí, o poder de falar em línguas. Tá vendo aí essa ilustração aí, né? As pessoas ali reunidas e fogo ali na cabeça. E foi uma advertência de Jesus. Ele disse: olha, ficar em Jerusalém até vocês serem revestidos de poder. Amém? Ele manda aí e ele diz: olha, lá na grande comissão ele diz: vão e pregam o evangelho. E aí ele diz: eu vou estar com vocês. Mas ali na despedida dele ele também diz: olha, não vai sozinho. Fica em Jerusalém até você ser revestido de poder. Ficar em Jerusalém. E aí eles ficaram e receberam. Agora é interessante, irmãos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Atos 2:4, né? Coloca aí na tela. Todos, sem exceção, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Um enchimento do Espírito Santo e um sinal visível desse poder que veio sobre eles. E a Bíblia descreve lá, né, Atos, que veio um vento impetuoso, encheu a casa, e línguas como fogo pousaram sobre cada um deles, e eles passaram a falar em línguas, segundo o Espírito concedia que lhes falasse. E aí, queridos, a gente precisa desfrutar desse dom maravilhoso de Deus, que foi concedido a cada cristão, a todos. Ele foi concedido por Deus, esse dom precioso de falar em línguas. E falar em línguas, infelizmente, muitos cristãos ignoram ou resistem a essa bênção por falta de entendimento, né? Aí a gente vê muitos cristãos não tendo esse benefício, né, de falar em línguas. Alguns, por ignorância, não quer saber mesmo, né? Não está interessado. Outros resistem a essa bênção por falta de entendimento, nunca se debruçou mesmo nessa questão, nunca deu a devida atenção a isso. Poxa, falar em línguas. E isso é alguma das situações que faz a pessoa perder esse poder que foi concedido. Outras têm medo, né? Ficou ali meio que receosa: pai, isso aí é Deus mesmo, é demônio. Essa questão é muito latente. Uma outra situação, irmãos, é que esse medo está baseado nessa questão de ser místico, né? E algumas pessoas são mais racionais, outras têm uma inclinação maior para o sobrenatural. E aí quem é muito racional tem não acha importante essa questão que é muito mística, né? Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que falar em línguas é essencial para o cristão, irmãos. Porque a igreja só começou debaixo desse mover. E eu te digo mais, é essencial no sentido de quê, pastor? Porque é poder para a vida cristã. Não tem como eu e você vivermos uma vida cristã abundante, plena, né? Tem até como a gente viver uma vida rasa, uma vida medíocre, só congregando, vem para a igreja. É bom, isso já é um avanço. Isso poucas pessoas muitas pessoas não têm nem a bênção de estar nesse ambiente sem profundidade. Isso é bom, já estar na igreja, congregar. Amém? Mas Deus quer que você seja um cristão forte, cheio de poder, profundo, que você realmente faça a diferença. Deus quer que nós sejamos cheios de poder, amém? Cheio do Espírito Santo mesmo. Isso é muito fantástico. Olha só,
Quando você recebe o batismo no Espírito Santo, que você fala em línguas, você experimenta o poder de Deus. Ponto. Quando você recebeu esse dom, você experimentou o poder de Deus. Amém? De uma forma singular. Mas se você experimentou e abandonou o poder de Deus e ficou mais no natural, mais no racional, vivendo uma vida cristã, vamos dizer assim, às vezes a gente se acomoda, né? E a gente precisa buscar o poder de Deus. A gente vê a importância de usar o dom de línguas. Hoje a gente vai entender a importância de usar o dom de línguas. Se você não recebeu o dom de línguas, irmãos, prepare-se. Deus quer encher você com o Espírito Santo e liberar essa manifestação sobrenatural. Ele quer fazer você desfrutar disso, de línguas de fogo. Amém? Primeira razão para você falar em línguas é o sinal inicial. Não é tudo, né? Mas é o sinal inicial do batismo no Espírito Santo. Amém? É um sinal inicial, é o começo da aventura de viver no poder de Deus. Ele não é tudo, mas ele é um sinal inicial. Tanto que está aí Atos 2, 4, volta lá o mesmo texto. Todos ficaram cheios e falaram em línguas. Foi o sinal inicial. E quando a Bíblia descreve isso, no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu, foi esse sinal visível. Eles falaram, veio línguas de fogo, pousou sobre eles. E passaram, ficaram cheios e passaram a falar em línguas, segundo o Espírito concedia. Deixa eu ver o contexto aqui, porque lá ele me dá o versículo isolado, né? Atos 2. Ao cumprir-se o versículo 1, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, a descida do Espírito Santo. No mesmo lugar, de repente veio do céu um som como, versículo 2, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 3, e apareceu distribuídas entre eles. Apareceu, foi o sinal evidente. Amém? Foi a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram, sobre cada um pousou línguas de fogo. Aí tem uma variedade de línguas, né? Tem língua de homens. Eles falaram lá, após essa experiência, eles falaram em línguas idiomáticas. Esses homens indoutos falam na nossa língua paterna. Eram sírios, medos, persas, gregos, né? Esses caras aí iletrados estão falando agora, viraram poliglota, receberam dom de línguas idiomáticas, língua dos homens. E aí, língua de fogo, essa aí, língua de fogo, já é outra história aí. Pode ser língua de anjos, pode ser línguas espirituais, mistérios mesmo, que a gente vai depois aprofundar, que o cara não fala, ninguém sabe interpretar, ele fala mistério com Deus, uma linguagem, uma comunicação direta com Deus. É isso que é o dom de línguas, sem até a intermediação da minha inteligência, que a minha inteligência, ela é limitada. A Bíblia diz que a gente não sabe nem exprimir a verdadeira oração, a nossa expressão de oração, ela é limitada. Paulo chega a dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, com línguas de fogo, quando não tem língua, irmão. E aí ele continua, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4 que a gente estava lendo, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar línguas. Então, apareceu, foi a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, visível, foi o sinal visível, foi que todos falaram em línguas. Esse é o primeiro sinal de que alguém foi batizado e cheio com o Espírito Santo. Fala em línguas, amém? Diga assim, eu vou falar em línguas, porque é o que Deus quer. E aí,
Se foi assim no início da igreja, a igreja só teve origem debaixo dessa realidade do poder do Espírito Santo, do dom de línguas. Deve ser assim hoje. Hoje, a igreja só vai cumprir a sua missão se for debaixo do poder do Espírito Santo. A gente pode usar estratégias humanas, mas não passa de movimento humano, irmão. Mas o poder de Deus é um outro nível. Então, a grande reflexão, a primeira razão, o dom de línguas é o primeiro. Fluir. Agora eu preciso refletir. Você já experimentou o sinal do batismo no Espírito Santo? Essa é a grande reflexão. Segundo motivo para me ser batizado no Espírito Santo, falar em línguas. Segunda razão para me falar em línguas: edifica espiritualmente o crente. Coloca aí 1 Coríntios 14, 4. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Mas aí vem um raciocínio agora de entendimento espiritual: eu só vou edificar a igreja se eu tiver edificado. Amém? Não tem como eu edificar a igreja. Aí muitas vezes a gente, de uma forma, de uma interpretação meio que rasa, equivocada, o cara diz: não, o dom de línguas edifica a mim mesmo, mas o dom de profecia edifica a igreja. Então Paulo está destacando exatamente que o dom de profecia é melhor, é maior. Mas só que eu não vou conseguir chegar a desenvolver o meu dom se eu não tiver edificado. Ele diz: buscai com zelo os dons espirituais. E aí ele está numa problemática da igreja de Corinto, que é uma igreja ela se utilizou dos dons espirituais de maneira sem ordem, sem decência, mas ele diz: não impeçais de falar em línguas. E ele lá ainda diz assim, ó: eu falo em línguas mais do que todos aqui. Não proibar de falar em línguas. Só que a gente lê com uma inclinação assim, com uma interpretação meio enviesada, e a gente descredibiliza o dom de línguas. Mas aí um motivo para me falar em línguas é que falar em línguas edifica a minha vida espiritual. E quantos precisam ser edificados espiritualmente? Todos nós, amém? Então quando você está falando em línguas, você está edificando a si mesmo. E eu vou te falar uma coisa: não tem ninguém, irmão, que vá edificar você. Não tem ninguém. Por quê? Porque Deus já deu tudo que eu e você precisamos. O Espírito Santo já habita dentro de mim, dentro de você, desde a nossa conversão. Ele nos deu recursos poderosos e a gente precisa se apoderar disso, do dom de línguas, e se edificar. Quando você fala em língua, você já sente uma edificação, você já fica sensível, já é ativado a tua vida espiritual. O que fala em línguas edifica a si mesmo, assim como alimentamos o corpo com comida, a nossa vida espiritual precisa ser fortalecida. Quando oramos em línguas, quando oramos em línguas, nosso espírito é edificado, fortalecido e revigorado para enfrentar os desafios da vida diária, debaixo do poder de Deus. Amém, queridos? Então, orar em línguas, numa ilustração, exemplificação bem simples e prática, que assim não tem nada a ver, né? Mas é como você falar em línguas, é como você carregar o seu espírito, como um celular assim, celular, né? Da agora eu fazendo algo aqui, quando eu olho o tablet já ia, aí eu boto lá na carregador e ele tava com 50, mas já tava aparecendo vermelho. Aí botei, meia hora ele já está com 78, estava recarregado. Então muitas vezes a gente está assim, fraquinho espiritualmente.
tu vai carregando tua energia espiritual, poder espiritual, força espiritual, amém? Tá apagando e ia desligar. Condorola macindorola bacheca taralama. Orela macinderele bababa checa taralama mamassotorola. Chondorola labaciterele bababa. Irmão, tu vai passar ali 1 hora se edificando na fé. O cara bota o celular 1 hora, ele já está sendo poderosamente, né? Você já vai ser. Não precisa gritar, não precisa se espernear. Só o teu espírito está conectado com o Espírito de Deus no templo que é você, com o seu corpo. E aí você começa a ser tomado de fortalecimento. Terceiro motivo para ser um cristão que fala em línguas, que se exercita na fé, amém? Relembra a presença do Espírito Santo dentro do cristão. Quando você fala em línguas, você fica na hora consciente de que o Espírito Santo habita dentro de você. É ou não é? Quem fala em línguas sabe disso. O Espírito Santo reside, mora, habita dentro de você. E quando você ora em línguas, você lembra, a sua vida é tomada dessa consciência, dessa revelação. 1 Coríntios 3,16: ou não sabeis que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quando você está orando em línguas, você está vivendo essa realidade, amém? Você está desenvolvendo essa realidade. O mundo e as distrações tentam nos fazer esquecer que nós somos templos do Espírito Santo. Mas quando você fala em línguas, querido, você lembra a si mesmo que você é o santuário, é a habitação, é o templo. Deus, pelo Espírito Santo, está continuamente dentro de você. E quando você fala em línguas, você é tomado disso. Você já percebeu que quando você começa a orar em línguas, você sente a presença de Deus mais forte? Parece que é um transbordamento dessa consciência, dessa realidade de que você é templo. E quarto motivo de você orar em línguas: ajuda a orar segundo a vontade de Deus. Paulo diz isso, né? Descreve isso lá em Romanos 8,16. O Espírito nos assiste, nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém. Amém? Isso foi um assunto da aula de intercessão lá na Jocum. Aí a gente aprende os 5 princípios da intercessão. Primeiro, se humilhar diante de Deus, dizer: Senhor, eu dependo de Ti, limpa a minha vida, purifica a minha mente, meu coração, lava minhas mãos. Aquele princípio lá do Salmo, né? Quem habitará no monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, puro no seu coração, que não jura, que não fala dolosamente. E aí a gente, nesse espírito de dependência, diz essa oração aqui, que eu não sei orar como convém. Senhor, me leva a orar segundo a Tua vontade, a Tua perfeita vontade. E Paulo diz isso, ele afirma: o Espírito nos ajuda. Coloca aí. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Aí está o ponto. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quando você ora em línguas, muitas vezes a gente não sabe nem o que é para orar, não tem nem palavra, não sabe, está ali só. Irmãos, aquela fase lá de bebezinho, de ficar: me dá leite, me dá o gagal, me dá isso, é aquela só de pedição. É a fase mais do nível de oração da infância. Mas Deus quer nos levar ao nível de orar já a oração da fé, a oração da resposta. Ninguém ora mais o problema não, a gente já ora a resposta, amém?
E aqui, na verdade, ele está falando, nós vamos orar, é a vontade de Deus. E quando você ora em línguas, você ora de acordo, segundo, no conceito daquilo que Deus quer, dentro daquilo que, na verdade, quando você ora em línguas, é Deus orando em você, o Espírito Santo orando através de você. Quando você fala em línguas, você ora exatamente aquilo que Deus quer que você ore. Então eu vou ficar vacilando se eu tenho uma senha, se eu tenho um acesso. Eu vou deixar de ficar orando várias coisas da minha mente? Eu tenho acesso a um segredo celestial. Eu vou orar que nem o diabo sabe quando você ora em línguas. Mas você fala no mistério com Deus. Já aconteceu de você sentir peso no seu coração, sem saber o que era? Quantos já sentiram isso? Um peso no seu coração, no seu espírito. Quando eu digo assim, você estava ali e de repente você para e começa a orar em línguas ali. E aí vem uma paz sobrenatural. E quando você vê o resultado dessa oração em línguas, daqui a pouco eu vou aprofundar mais isso. Mas o quinto lugar, essa daí é muito forte, estimula a fé. Esse motivo para me orar em línguas, porque a tua fé vai ser estimulada. Judas 20, coloca aí Judas versículo 20, na verdade. Ele diz aí, Judas 20, edificando, vós porém amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Amém? Quando você ora em línguas, a tua fé, ela é treinada. A gente que é das antigas, né? A tua fé é malhada, mas agora é treino, né? Não pode falar mais malhação. Se falar malhação, né, Fabrício? É velho. É treino. Eu fui falar, foi malhar hoje, Té? Aí a Té, pai, isso é treino. Aí eu, tá. Então, atualizei minha linguagem, né? Se falhar, eu vou malhar. Vixe, papai é velho já. Mas quando você ora em língua, você está treinando a tua fé, exercitando, malhando, edificando a tua fé. E aí, eu parei de malhar 2 semanas. Eu estou com dificuldade de andar, irmão. Eu estou com 2 semanas. Eu fiquei meio apertado. Aí eu digo, eu vou pagar o da Cris e da Esté, né? Pai é muita onda, né? Aí eu digo, eu vou 2 semanas. 2 semanas foi sem exercitar. Começou a travar. Mas imagina a minha fé e a tua fé, se a gente usar esse exercício espiritual. Amado, olha como o Judas está falando, não é aquele Judas que é o outro Judas, esse aí, não é o Judas traíra, não. Vós, porém, amados, meus amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, orando em línguas. Amém? Você vai fortalecendo, você vai orando em línguas, você começa a confiar em Deus, sabe? Em vez de ficar pensando aquelas coisas que vêm nos abater, nos colocar para baixo, é melhor a mente ficar infrutífera, irmão. Vai vindo aquela fé sobrenatural, vai tomando você, e você passa a sentir o poder de Deus na sua vida, sendo fortalecido. Você começa a confiar na operação de Deus. Deus está operando, Deus está trabalhando. Quanto mais você ora em línguas, mais a tua fé é exercitada e fortalecida, né? A gente vai para a academia numa luta. A primeira força que a gente tem que fazer é sair de casa para a academia. E a gente vai na força do ódio, que nem diz, né? Chega lá e faz aquele... Antes eu ia para o cardio, não, agora eu vou fazer logo a musculação, vou treinar. Aí eu, com ódio, sem vontade, aí levanta ali, faz o braço, aí faz o supino, aí já começa a ficar legal. Aí depois faz uma outra série lá, uma máquina, aí tu já se sente bem.
Aí tu vai pro cardio, aí tu pá. Quando tu sai, tu já sai. Uma qualidade de vida. Acabou as dores. A mentalidade, você sente uma energia mental maior. Assim é você falar em línguas, amém? Você está exercitando a sua fé. Às vezes, irmãos, é um esforço mesmo. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Nossa carne, eu falei no domingo, ela é inimiga do Espírito. E aí você vai se esforçar. Assim como um atleta treina para fortalecer os músculos, o crente que ora em línguas fortalece os seus músculos espirituais. A nossa fé é edificada, irmãos. Ou seja, se tem uma fé forte, robusta, poderosa em nome de Jesus. E eu quero declarar que você vai orar em línguas como você nunca orou, amém? Você que já fala em línguas, você vai ser renovado. Você que, pastor, eu nunca falei em línguas, você vai aumentar a tua expectativa. E hoje é tempo de a gente falar em línguas e ser fortalecido na fé, e sinais poderosos que vão edificar, queridos. Falar em línguas, eu lendo hoje, dando uma revisada nesses textos, o dom de línguas eu pensava que escandalizava os incrédulos. Na verdade, o dom de profecia é para os crentes, para edificar os crentes, a igreja local. Mas o dom de línguas é um sinal para os incrédulos do poder de Deus, sabia? É uma evidência do poder manifesto de Deus. Lá em Coríntios tu vai ler. Para a igreja é melhor o dom de profecia, mas o dom de línguas, ele é uma evidência do poder de Deus, que os incrédulos ficam edificado. Rapaz, Deus está ali. É um barulho diferente. Sexto lugar, por que eu devo falar em língua? Ajudar a nos proteger da contaminação. Ajudar a evitar a contaminação espiritual. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vivemos em um mundo, querido, cheio de influência negativa. Se a gente... Eu não sou muito mais de TV. Eu acho que a TV perdeu muita força, né? Eu já fui um cara de TV, de ficar assistindo TV o dia inteiro. E agora é o celular. Mas se a gente vai para a TV ou vai para o celular, é uma enxurrada de contaminação, de coisas negativas. Mas quando nós falamos em línguas, nós mantemos nossa mente e o nosso coração alinhado com Deus, impedindo que a nossa mente fique contaminada daquela negatividade, daqueles sentimentos, né? De, cara, o Brasil está acabado, é só doença, né? Eu não sei se vocês viram aí, estão anunciando já uma nova Covid, né? Vocês viram isso aí? Ainda bem que vocês não viram e nem vejam aqui. Toda hora eles inventam, não, agora tem uma nova Covid, não sei o que e tal, e a gente fica contaminado por aquela situação que nos deixa assim, rapaz, plano de saúde, sistema, você paga o plano de saúde, aí está numa briga, né, Jones? Uma briga. Você tem um plano de saúde, na hora que tu precisa, a assistência deficitária. Fala de SUS, é pior ainda, né? Mas você está orando em língua mesmo. Outro dia, esses dias mesmo, quando eu sentia, puxa vida, meu Deus, eu não tenho plano de saúde para ir. Aí quanto que é um ortopedista? Aí lá vai ter que fazer um remédio de manipulação, que é um pouco mais caro, né? Aí eu, meu Deus, esses dias agora, deu a dor, veio logo esse sentimento negativo. Aí eu meu amigo, meu médico. Aí eu cheguei lá no trabalho aí o cara olhou assim, né? Rapaz, tu tá meio... O meu chefe de gabinete, tu tá meio penado, né? E eu disse, rapaz, é um negócio da crise aqui, ó. Mas eu tenho um médico dos médicos. Meu plano de saúde é Jesus Cristo. Aí, querido, a gente tem que... Ou a gente anda na fé, ou a gente vai ser contaminado e vai ficar derrubado. É ou não é? E aí, queridos, é muito poderoso isso. A oração em línguas. Quando você ora em línguas, você sente menos desejos ou menos sentimentos segundo o padrão desse mundo. Você renova a tua mente no padrão de Deus. Sétimo lugar, por que eu devo falar em línguas? Porque permite essa daqui que eu falei para vocês, que eu ia aprofundar. Coloca aí, Té.
permite interceder por situações desconhecidas. O mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Quando oramos em línguas, podemos interceder por pessoas e situações que nem conhecemos. O Espírito Santo sabe exatamente quem é e o que precisa ser orado. Queridos, no campo missionário eu passei uns 2 anos ali na Jocum, mas era fantástico isso. A gente ia para a intercessão, orava, e aí vinha o peso de intercessão, a gente não sabia. Depois chegava notícias de pessoas que foram alcançadas por intercessões. E às vezes a gente falava lá na ação, lá no momento de compartilhamento, algo simples, mas falando em línguas, orando, e ali vinha uma intercessão em línguas, que depois vinha o resultado dela. Fulano está na Ásia, está lá na África, não sei aonde, e resultado de uma oração aqui no Amazonas, coisas desconhecidas, mas que era no momento da intercessão que você se aprofunda em Deus, amém? Quando você ora em línguas, você está intercedendo por coisas que você está fora até mesmo, você nem sabe. Lá na Assembleia é o seguinte, a gente agora mudou lá o regimento. Antes tinha a hora regimental e tinha as sessões regimentais. Agora ficou flexível. Ninguém sabe. Vai ter 3 sessões regimentais que não pode ter menos de 3. Mas ninguém sabe agora o dia e a hora. E a gente já sofria como assessor porque a pauta era liberada horas antes de ser deliberada lá no plenário. A gente não sabia, e o deputado quer se inteirar, quer entender aquela matéria legislativa, quais implicações, o que é aquilo. E aí a gente ficava, e naquela hora eu fiquei assim, meu Deus, é assim a nossa vida, irmãos. A gente não sabe, a gente vive, hoje a gente não acrescenta, a Bíblia diz, a gente não acrescenta um fio de cabelo, um côvado, 1 centímetro na nossa vida. A gente não sabe de nada, é ou não é? A gente fica que nem aqui, eu estou aqui e agora, meu amigo, que pauta é, o que matéria é. Mas eu quero te dizer, quando você ora no Espírito, você está orando na pauta que ainda nem nasceu, naquilo que Deus quer, na pauta que está no céu, e que muitas vezes a gente desconhece. Você está e Deus já está deliberando aquela pauta desconhecida. Quantos estão comigo aqui, irmão, nessa revelação? Deus já está encaminhando, já está designando, deliberando, já está decretando, promulgando, já está tudo sendo resolvido. Então, esse é um motivo poderoso, irmãos. Testemunhos de missionários contam histórias de pessoas que, em momento de grande perigo, irmãos, olha aqui para mim, agora mesmo, na Argélia, é um país africano, eles fecharam 70 cristãos e martirizaram eles, decapitaram 70 cristãos. Foram agora, esses dias agora. Acho que vocês, né, o seu Jonas deve ter visto isso. 70 foram decapitados, cortaram a cabeça deles só porque eles eram cristãos. E isso a gente precisa interceder. E às vezes a gente desconhece essas realidades da igreja sofredora, né? Da igreja perseguida. Mas quando a gente ora em línguas, irmãos, a gente está protegendo a nós e a muitas situações que são resolvidas no poder sobrenatural dos mistérios de Deus. Quem fala em línguas, fala os segredos de Deus. Pessoas foram livradas de grande perigo, protegidas por alguém que estava intercedendo em línguas em outra parte do mundo, né? Ninguém nem conhece muitas vezes situações, mas você está orando em línguas. Hoje vou tirar aqui meia hora para me orar em línguas. Vou tirar aqui 15 minutos para me orar em línguas. E aí, meu irmão, você está na pauta, na ordem do dia de Deus. Você alinhou com o Kairos. Você saiu da dimensão da terra, da transitoriedade, e entrou na eternidade, no tempo de Deus. Amém? 8º e penúltimo lugar. Por que orar em línguas, meus irmãos? Porque traz refrigério espiritual. Coloca aí, minha filha, Isaías 28:11.
Olha só, Isaías 28, 11, olha o que ele diz: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a esse povo. Versículo 12: esse, ao que ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Mas não quiseram ouvir, né? Esse é um grande motivo, irmãos. Falar em línguas traz descanso interior, às vezes, irmãos. E a gente às vezes está assim, com o nosso interior, nosso emocional desorganizado, nosso mundo interior vivendo assim uma verdadeira tempestade, situações internas que nos abalam. Hoje mesmo a gente estava ali no nosso contexto, né, de relacionamentos com as pessoas estão assim. E a gente, pessoalmente, às vezes está assim. Mas falar em línguas para quê, pastor? Para organizar o nosso mundo interior, para trazer refrigério e descanso. Falar em línguas traz o descanso e a paz interior, sabe? As guerras internas, né? Hoje eu falei, não sei, mas o Brasil, né? O Brasil, nós somos os nossos maiores inimigos. O maior inimigo do Brasil é o brasileiro. Ninguém consegue celebrar ninguém. A gente tem, infelizmente, a síndrome do vira-lata, né? No ambiente de trabalho, aonde a gente está, ninguém consegue se unir e vão fazer. É difícil. Os países aí mais desenvolvidos, eles conseguem se unir e desenvolver. Mas por que a gente não se une, irmãos? Porque a gente vive um conflito interior. Há uma guerra dentro de nós, né? E aí quando a gente ora em línguas, a gente é pacificado. A gente tem a paz interior e a gente começa a trazer paz. As pessoas estão aflitas, estão em conflitos interior e elas vão metralhando para tudo que é lado. Mas diga, falar em línguas traz a paz interior, me pacifica. E eu não vou ficar me matando, me degladiando, eu vou ficar em paz. Amém? Eu vou ficar em paz. Então, por que eu devo falar em língua? Porque esse é o descanso, esse é o refrigério. Quando você fala em línguas, irmão, na hora, você tem alguém te perturbando, tem alguma situação te angustiando, te atribulando, meu irmão, fala em línguas. Vai trazer paz e refrigério, amém, querido? Refrigério, meu amigo. Pessoa que está esquentada, a pessoa que está toda hora estourada. Não tem, ainda agora o meu carro acendeu uma luzinha, ele está com a água baixa, ele vai explodir. Eu tenho que completar a água. Quando você fala em línguas, você está se enchendo da água do Espírito, você está esfriando, amém? Você está se desaquecendo. Eu não vou relaxando, amém? Por que fala em língua, pastor? Porque é minha terapia. Eu vou ficar em paz, amém? Vou ficar refrigerado, vou ficar... Falar em línguas traz descanso e paz interior. Quando estamos cansados, sobrecarregados, ansiosos, podemos orar em língua. Meu irmão, não sei mais o que fazer. Já dei 1000% aqui, meu irmão, não sei. Daniel, meu amigo, ele orou. Foi para a cova dos leões. Ele podia muito bem ficar lá, vou orar, vou não sei o que. Eu acho que ele orou em línguas e dormiu, irmão. E descansou e ficou refrigerado. Se você está sobrecarregado, comece a orar em línguas. Veja como a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai estar tomando conta do teu ser interior, amém? Nono e penúltimo lugar, por que orar em línguas? Porque permite dar graça, adorar a Deus de maneira perfeita. Olha lá, 1 Coríntios 14, 15 e 17. Coloca aí, Té.
Vou só ler e vou dar uma temperada aí, irmãos. Olha só, quando você fala em línguas, quando você canta em línguas, quando você adora em línguas, dá graças em línguas, você está adoração perfeita, adoração em espírito e em verdade. Olha o que ele diz aí, 15, né? Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com espírito, mas também cantarei com a mente. Versículo 16. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Aí ele está falando da questão, quando tu está orando em línguas, o indouto, aquele que não tem esse dom, essa ciência, ele não entende, ele não pode dizer amém, ele não pode confirmar nada. Mas aí, versículo seguinte, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Em outros textos ele diz, mas tu, na verdade, dá a graça perfeita, dá a adoração verdadeira, dá uma adoração inteira, íntegra. Quando você dá graças, quando você canta em espírito, você canaliza para Deus uma adoração segundo Deus, segundo o próprio Espírito de Deus. Então, falar em línguas, nós louvamos a Deus da maneira mais pura e perfeita, sem interferências da mente. A mente está ali. Às vezes eu posso estar aqui pregando e com a minha mente, irmãos, esse é uma grande parêntese aqui. Acabando ali, né? E é o penúltimo, é o último motivo. Isso é o grande problema de várias igrejas que eu passei, a mesma coisa. Comigo diminuiu bastante, mas às vezes eu ainda tenho que alinhar a minha motivação. Por quê? Porque eu posso estar pregando, liderando, exercendo qualquer função ministerial, e a minha motivação é uma expectativa de reconhecimento. Posso estar adorando aqui, pregando para você, e eu quero que alguém diga, essa palavra foi boa, esse sermão foi ungido, foi... Vocês estão me entendendo, irmão? Eu estou falando com inteligência, com ciência, com sendo douto, falando com eloquência. Mas quando eu estou xandarala, meu irmão, tu está no escândalo do amor de Deus, você é doido. Não tem glória nenhuma nisso. E quando tua mente não está mais com nenhuma chance, vamos dizer assim, ela está infrutífera, ela está sem expectativa, ela está cantando em espírito, ela está falando em mistério com Deus, não tem nenhuma, é pura. Vocês estão me entendendo, irmãos? E aí a gente tem que sempre analisar isso. Isso é um problema que é desde o Éden, né? Eu vou fazer algo para me ser igual a Deus, para me ter uma posição. O diabo queria a posição, né? E Jesus, ele fez o caminho, ele deixou, e ele se fez servo, se fez humilde. E aí você fala em línguas, irmãos, você está na pureza, sem interferência da mente. A mente, por isso que Jeremias, ele diz lá 17, né? Que o coração é corrupto. E a gente interpreta às vezes, né? Eu não interpreto não, já entendi muito claramente isso. Desesperado é o desesperadamente corrupto coração, né? Por isso maldito é o homem que confia no homem. Aí o cara fica, não, eu vou confiar mais em ninguém. Mas na verdade eu não confio em você mesmo, na sua capacidade, na sua competência, na sua condição. E aí falar em línguas nos leva a dar graça com pureza, com perfeição. Adoramos em espírito e em verdade, sem interferência da mente. Imagina um louvor que vai diretamente para Deus, sem interferência humana. Esse é o poder de orar em línguas. Cara, eu fico pirado. Desde que eu aprendi a adorar em línguas. Isso lá no final de 90, início dos anos 2000, começou essa onda desse avivamento, de adoração mesmo.
E aí quando eu entrei nessa dimensão de adorar em línguas, meu irmão, quantas e quantas vezes eu fui, irmãos, em lugares em Deus que eu nunca consegui, mas eu quero isso, eu quero mais isso, eu quero mais, quero subir. Mas eu não estava cantando mais não, eu estava falando em línguas, cantando em línguas, cantando. Meu irmão, era tomado em fogo. E acabou tudo, e eu estava numa dimensão de glória que eu não entendia mais nada. Mas é uma parada que só quem entra nessa dimensão. Pô, já era, mano, explodiu ali o ambiente. A glória de Deus desceu e você não consegue mais viver Essa é a tua pegada, entendeu? E ali é uma explosão de transformação que tu fica. Vira como é? Vira um X-Men, né? Vira um cara meio doido assim, meio maluco. Tu tinha todas as razões para ti ser um cara frágil, ser um cara desistente. Eu era esse cara frágil e desistente, mas eu sentia a graça de Deus, o poder de Deus, que eu fiquei um cara resistente, um cara forte, um cara que na hora vai quebrar. Não, esse cara não tem como quebrar. Mas é a glória de Deus, irmãos, que você entra na dimensão da adoração. Imagina, irmão, poder de Deus. E em último lugar, 10º motivo para você falar em línguas. Coloca aí Tiago 3:8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Isso a Bíblia está descrevendo. Então, motivo de orar em línguas é para tentar de maneira sobrenatural. Meu irmão, eu quero falar mal de alguém, eu vou falar em línguas. Amém? Quem sente vontade de falar mal dos outros aqui? Mas rapaz, eu estou com raiva desse. Vou falar em línguas, sim. Em vez de falar mal dele, né? A Bíblia diz que a língua é incontrolável, mas quando falamos em línguas, submetemos a nossa língua à linguagem do Espírito Santo. Você já notou que quando você ora muito em línguas, como você está cheio Irmãos, olha aqui para mim, isso aqui é muito doido, bicho, isso aqui é a parada. Quando você está cheio do Espírito Santo, você já notou? Cheio do poder de Deus. Aí eu vou falar que é para além das línguas. Eu não estou dizendo nem se você falou em línguas ou não, mas quando você está cheio, que Deus te enche, o Espírito Santo. Você já prestou atenção? Que você não consegue ter raiva de ninguém? É ou não é verdade? Você consegue amar aquela pessoa mais intragável quando você está cheio do Espírito Santo. Você consegue olhar para ela com compaixão e com misericórdia. A pessoa, ela é digna de uma sentença de morte, tem que matar essa criatura. Mas você está cheio do Espírito Santo, você dá uma sentença de absolvição, você quer cuidar dela, você quer restaurar, recuperar aquela pessoa. É ou não é assim? Quem já sentiu isso? As pessoas mais difíceis. Então, orar em línguas para quê, pastor? Para mim ser tomado desse amor, da plenitude do amor de Deus, de olhar para as pessoas e controlar a minha língua. Porque, irmão, sem hipocrisia, um dia está uma pessoa do meu convívio e ela diz: por que eu não falo mal de ninguém? Eu não falo mal de... Aí eu disse: tá mentindo já. Nesse dia que eu estava na carne, né? Na carne não, no tutano. Eu disse: tá mentindo, mano. Começou a mentir, porque todo mundo fala mal de todo mundo. Mas quem convive com quem convive? Quem convive ali, sempre você tem em vez de falar um comentário, fala uma coisa negativa. Na ausência, e às vezes quando tem muita liberdade, até fere, fala na presença. Aí ele ficou assim, querendo se... Aí, meu amigo, só a graça de Deus, só Jesus, só o Espírito Santo, para fazer a gente controlar. Tiago está dizendo aí, a Bíblia é o quê? Está dizendo o quê? Bota lá, Tiago. É muita onda isso, irmão. Tem que orar em línguas para domar a língua. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. E aí, por que falar em língua, meu amigo? Para tirar o veneno da língua. Porque a gente tem que tirar esse mal. E aí, quando fala em línguas, a gente vai falar menos palavras negativas e a gente vai ter uma linguagem
abençoadora. A gente vai abençoar as pessoas. Falar em línguas é para você, diga, falar em línguas é para mim. Deus não deu dons inúteis. Se está na Bíblia aí, vocês vão falar em línguas, é porque Ele quer utilizar isso. Para quê? Para o nosso bem, irmãos. Amém? Deus não ia querer desenvolver, não, tu vai falar em línguas para nada. Falar em línguas só para ficar. Não, tem uma grande utilidade. A gente viu aí 10 razões porque a gente deve falar em línguas, amém? Muitas razões. Ele nos deu o dom de falar em línguas porque nós precisamos, irmãos, desse dom de falar em línguas. O falar em línguas fortalece a nossa fé. Falar em línguas nos edifica. Falar em línguas nos protege e nos faz crescer espiritualmente. Se você ainda não experimentou essa bênção de falar em línguas, essa é a noite de você falar em línguas, amém? Você está pronto para falar em línguas. Na verdade, Deus está doido para derramar fogo na tua vida, amém? Deus quer derramar na tua vida, eu digo assim, não me entenda errado não, é na nossa vida, amém? Na minha vida eu quero fogo de Deus. Eu quero falar mais em línguas, eu quero usar mais esse recurso poderoso. Aleluia. Deus quer encher você com o Espírito Santo e liberar essa manifestação sobrenatural do dom de línguas. Você deseja receber esse dom? Você deseja ser renovado no Espírito Santo? Então vou fazer uma oração aqui, depois você se solta aí, vai para onde Deus quiser te levar. Mas vai, irmão, não fique aqui não. Diga assim: Senhor, eu creio na tua promessa. Eu sei que o dom do Espírito Santo é para mim. Agora pela fé, eu abro a minha boca e eu recebo o batismo no Espírito Santo. Eu creio. Diga mais forte: eu creio. E fala em novas línguas conforme o Senhor me concede. Obrigado, meu Pai, por essa bênção está na minha vida, em nome de Jesus. Agora, querido, começa a orar e deixa o Espírito Santo te encher e você falar em línguas. Eu te dei 10 razões bíblicas aqui. Você vai ver a evidência do dom. Do dom é o início da maior experiência que você vai desfrutar ao longo da tua jornada com Deus.